E aí, pessoal, boa tarde, boa, saudade de vocês. Pastor Luciano, Pastor Andrei. Opa, hoje não tem Pastor Andrei, né? Ele foi pregar nessa manhã. E aqui é assim, amizade é isso. Quem levanta da mesa vira assunto da rodada. E nessa manhã a gente vai comentar sobre o sermão que o Pastor Andrei fez na Nova Semente. E aí, Pastor Luciano, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Fala com a gente. Fala, Pastor Ibrahim. Cara, tudo bem por aqui, graças a Deus. Mais uma semaninha que a gente fica em casa, só nos alimentando aqui com os sermões que a gente ouve, com as mensagens espirituais também aqui da Nova Semente. E foi muito bom o sermão desse sábado de novo. O Pastor André mandou muito bem. Tem muita coisa que a gente pode explorar e eu gostaria primeiro de jogar essa bola aí para você, Ibrahim. O que você, ao ouvir o sermão, mais ficou assim, de cara, ou que foi uma coisa nova, ou dentro dos textos que foi passados ali pelo pastor André, o que ficou aí na sua cabeça que te fez questionar? Tamo junto. Então, pastor Luciano, o pastor Andrei, nessa manhã, ele começa o sermão dele abordando Gênesis 12, do 1 ao 7, e eu fiquei lendo aquela passagem, sabe que me despertou algumas curiosidades, porque quando Deus fala para Abraão para sair, largar a parentela e ir para um lugar que ele ia mostrar, Abraão leva a esposa, mas ele também leva Ló, que é o sobrinho. Então eu fiquei pensando, para que ele levaria Ló? Tudo bem, poderia ser porque o pai já tinha morrido, né? Então eu vou levar o sobrinho e tudo mais. Mas na minha cabeça, na leitura que eu faço, também me gera a possibilidade de Abraão ter feito isso, olhando para Ló como, quem sabe, uma possibilidade para se cumprir aquela promessa de Deus, sabe, do descendente, olhar para aquele sobrinho e pensar que ele poderia ser a resposta daquilo que Deus tinha prometido. A história vai se desenrolar, a gente sabe mais ou menos aí como é que a coisa termina, mas isso me chamou a atenção. Será que Abraão estava realmente cogitando a ideia de que talvez a promessa de Deus deveria se cumprir através da vida do sobrinho? Ou será que ele já tinha clareza de que viria aí um filho, o filho da velhice? Fala para mim, comenta um pouquinho o que você acha do sermão dessa manhã de sábado. Pois é, pastor Ibrahim, isso é uma coisa que intriga a gente mesmo, né? Por que ele leva Ló? E se você observar ali no capítulo 11, né? Ló, ele é sobrinho de Abraão, mas não é essa única pessoa em que Abraão parece depositar a confiança de que esse vai ser o descendente escolhido de Deus e que vai ser através dele que Deus vai fazer Abraão fecundo e etc. Já que ele e Sara não podem ter filhos. No capítulo 15, mesmo no início, quando Deus ele vem confirmar a promessa para Abraão, é, Abraão ele fica de cara, né? Porque, poxa, o tempo está passando e ainda não aconteceu, eu não tenho nenhum filho. E ele fala então, bom, Eliezer é que é o meu herdeiro, né? Um dos trabalhadores ali da casa de Abraão. Ele adota, vamos dizer assim, esse menino para ele, mas Deus fala, não, não é ele ainda. E então, pela primeira vez, a gente vai ter uma descrição um pouco mais clara de Deus, de que o filho que Abraão deve esperar vai ser fruto dele, vai ser da descendência dele mesmo, não é adotado nem por Ló, nem por Eliezer. É um fruto que Deus vai conceder ainda para Abraão. Mas ainda permanece um pouco nebuloso, porque Sara ainda não está claro se ela está junto ou não nessa jogada aí. Mas depois, no capítulo 17 e 18, a gente vai ver que Deus também ele vai fazer uma aliança com Sara e vai dizer, ó, o filho é de vocês dois. Então, Abraão ele fica meio que sem saber, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, e Deus ele vai lançando um pouco mais de luz conforme Abraão vai caminhando, conforme ele vai seguindo rumo à promessa. Agora, um outro ponto também que eu acho muito interessante, que o pastor André mencionou ali, tem a ver com a aliança que Deus faz com Abraão, né? É uma cena um pouco meio esquisita, né? Os animais partidos no meio ali e tal, de repente passa uma tocha de fogo entre os pedaços. E para nós, no século 21, né? Nós, leitores modernos aqui de Gênesis, isso soa muito estranho, né, pra gente. Mas essa era uma prática comum no Antigo Oriente, quando se faziam alianças, né? São vários tipos de alianças que eram feitas, e essa era uma delas. E era uma forma de as duas partes que estavam fazendo um acordo entrarem em um relacionamento sério. Ou seja, eles colocaram ali as estipulações e eles faziam isso em tratados políticos e econômicos entre reinos no Antigo Oriente. E Deus ele usa essa mesma linguagem para afirmar para Abraão, olha, o que eu prometi para você, eu vou cumprir, e essa é uma coisa séria.
Então Deus ele usa esse elemento cultural das alianças para mostrar para Abraão, olha, o que eu estou prometendo para você, eu vou cumprir. E tem muito mais coisas para explorar nesse sentido, e eu quero ouvir, Ibrahim, de você também, que essa imagem da aliança, o que essa aliança que Deus faz com Abraão pode também servir para nós hoje em dia. Olha, e pensar que essa aliança, ela é startada, ela tem iniciativa por parte divina. E é interessante que a maneira como acontece dos animais ali sendo partidos e colocado cada um para um lado, um pedaço do animal para cada lado e o fogo passando no meio, essa questão do fogo me lembra muito o episódio lá de Êxodo, por exemplo, onde Deus se manifesta através da sarça ardente. E ali ele também se revela, se relaciona. Vindo para esse episódio, onde Deus, através dessa forma de fogo, passa ali entre os pedaços de animais, me faz pensar numa coisa. Normalmente a aliança ela é firmada por duas pessoas, né? Duas partes envolvidas. E quando a gente chega num episódio como esse, onde os animais são partidos, as duas partes envolvidas elas deveriam passar por entre as partes dos animais. Só que nesse relato é só Deus quem passa. E aí pensando nisso, eu fico impressionado que Deus é quem promete, é Deus quem faz a promessa, é Deus quem passa pelo meio ali dos animais para afirmar de que ele vai cumprir aquela promessa. E Abraão, no final das contas, não teve participação nesse sentido. Então, o Deus que promete é o Deus que cumpre, é o Deus que se compromete. E isso se torna muito lindo para mim. Eu não sei para você, pastor Luciano, mas eu fico pensando quantas promessas Deus tem feito para nós e o quão a gente pode confiar na certeza que, independente do que nós fizermos, Deus é Deus e Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu. Bom, isso me marcou profundamente no sermão dessa manhã e eu quero saber o que mais você tem para dizer, pastor. Realmente, pastor Ibrahim, é algo muito lindo mesmo, essa revelação de Deus. E o que eu acho muito legal particularmente é que Abraão ele realmente está assim, ansioso por ter algo mais palpável, né, sobre a promessa de Deus. Deus tinha falado, olha, sua descendência vai ser como as estrelas no céu, como o pó da terra, numerosos como essas duas coisas, mas fica tudo no nível das palavras, né? Não tem assim algo concreto. E então, quando Deus chega e através dessa aliança, que era algo tão comum naquela época, que mostrava realmente um compromisso sério, agora eu acho que Abraão ele fica um pouco mais em paz, né? É claro que a promessa ainda vai se demorar a cumprir, mas Abraão ele tem alguma coisa mais concreta, vamos dizer assim, algo que era comum para ele ali. Ele entende de forma clara, isso que eu quero dizer, que Deus vai cumprir, que Deus assume a responsabilidade de cumprir. Agora, essa ideia, né, de Deus assumir responsabilidade é algo incrível. Desde Noé a gente já tinha visto isso, né? Quando Deus ele coloca o arco no céu, ele está colocando, e o Edson mencionou isso, é como se fosse uma arma apontada para ele, né? Caso ele não cumprisse. Então Deus ele está aqui assumindo a responsabilidade de fazer as suas bênçãos se tornarem reais na vida de Abraão e na vida também de outros patriarcas. É legal porque se a gente pega desde Gênesis 3, quando o homem peca, ele escolhe por si mesmo errar, Deus ele podia dizer assim, eu não tenho responsabilidade sobre isso, vou destruir vocês e acabou. Mas o que a gente vê aqui ao longo de Gênesis é que mesmo Deus não tendo falhado, ele assume a responsabilidade de fazer as coisas voltarem para o trilho normal, né? Voltarem para o ideal do início. Então eu acho aqui que tem muita beleza dentro dessa aliança de Abraão. É um Deus que, ao contrário do homem, que lava as mãos e acha que não tem responsabilidade sobre nada, Deus ele diz assim, não, contem comigo porque eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Se eu criei vocês, eu vou estar com vocês até o fim. Eu acho isso muito bonito. Isso é realmente muito bonito. Saber que se Deus se comprometeu a estar conosco, se Ele prometeu a estar conosco, então a gente pode confiar de que Ele estará. E aí quando eu olho para a situação que estamos vivendo atualmente, onde tantas incertezas, tanta insegurança, tanta confusão, eu preciso olhar para o céu e lembrar, sabe? Lembrar daquele arco que Deus deixou no céu
para que ele mesmo pudesse lembrar da aliança que ele tem com a humanidade, mas olhar para aquele arco e eu também lembrar de que Deus é conosco e de que ele continua no controle de tudo e de que eu posso confiar, de que ele não falhará. Sabe, queridos, eu termino a minha fala e saio desse sermão de hoje renovado, com a minha esperança renovada, lembrando de que um dia, lá atrás, Deus prometeu, ele fez uma promessa que estaria com a gente, que nos protegeria, que acompanharia a gente e que voltaria. E hoje, olhando para tudo isso, eu posso descansar na certeza de que em breve ele voltará. Que você possa ter um sábado abençoado e que na semana que vem possamos estar juntos aqui novamente. Pastor Andrei, parabéns. Que bom que eu pude ver Deus usando você nessa manhã. Pastor Luciano, um grande abraço. Manda aí um alô para essa galera e até semana que vem. Tchau, tchau. Pastor Ibrahim, obrigado pela conversa. Pastor Andrei, também aqui meus parabéns. Mais uma vez a gente foi abençoado pela sua palavra, que com certeza você foi só um meio. Uma alegria a gente estar com vocês aqui de novo, mais um resenha, mais um repensando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe aí também. E eu quero deixar um recado para você. Hoje a gente falou sobre aliança no sermão, né? E nós, na série Começos, no grupo de estudo Começos, nós iremos tratar um pouco mais a fundo as alianças, como esse tema ele é importante para a Bíblia. Nós temos visto algumas coisas em Gênesis com as séries, tanto no princípio e agora também como arquétipos, mas se preparem que vem coisa boa por aí e vocês vão poder expandir um pouco mais ou nadar por águas mais profundas aí com relação a esse tema que une não só o Antigo Testamento, os primeiros livros da Bíblia, mas também une todos os livros como um grande tema que mostra a importância de nos colocarmos na mão de Deus e a fidelidade e a graça de Deus também. Gente, é isso. Um ótimo sábado para vocês, uma boa semana. Se cuidem e que Deus possa proteger e guardá-los. Tamo junto, até o próximo sábado.